Você já se perguntou até onde vai a coragem de quem desafia o poder? Imagine uma única ação capaz de revelar as verdadeiras forças por trás de uma guerra silenciosa e cheia de reviravoltas. É exatamente isso que aconteceu na noite de dezembro, quando forças ucranianas atacaram uma das bases mais protegidas da Rússia na região de Chechênia. Um ataque com drones que deixou marcas profundas e colocou os bastidores do conflito em xeque. Naquela noite, o som de sirenes e o cheiro de fumaça tomaram conta do ar enquanto os drones atingiam uma instalação do Serviço Federal de Segurança russo. Apesar de relatos contraditórios, 2 funcionários ficaram feridos, e o prédio foi parcialmente consumido pelas chamas. Muitos questionam se toda a construção russa realmente é tão vulnerável, ou se isso foi apenas a ponta do iceberg de uma estratégia mais ampla. Os moradores locais e a mídia falaram sobre o bombardeio, mas oficiais russos insistiram que nada de grave aconteceu. Será que tentam esconder uma verdade que não querem que vejamos? Mas o ataque não parou por aí. Outros drones provenientes de uma base militar de elite também foram alvo. Essas forças leais ao líder checheno, Ramzan Kadyrov, receberam um golpe pesadíssimo. Trata-se de uma das unidades mais temidas que lutou na linha de frente em Ucrânia, em cidades como Kharkiv e Donetsk. E o mais inquietante, essas ações podem não estar vindo do lado ucraniano. Fontes sugerem que os drones podem estar chegando de regiões próximas como o Cazaquistão, deixando uma dúvida assustadora no ar. Quem realmente está por trás desses ataques? E o que esse movimento revela? Putin, que vinha retirando defesas aéreas de várias regiões para proteger Moscou, deixou áreas como Chechênia e Daguestão vulneráveis. Será que o Kremlin subestimou o potencial de resistência dessas regiões, que sempre tiveram um espírito de independência? Muitos na região não se sentem mais parte de uma Rússia que teima em controlá-los à força, e a economia em crise só aumenta o desejo de autonomia. Se as regiões percebem que o custo de permanecer na federação é muito maior que os benefícios, o que acontecerá? E os dias seguintes não trouxeram descanso. 2 dias atrás, uma nova armadilha foi armada pelos ucranianos, desta vez na ocupada região de Zaporizhia. Chechenos que estavam ali suspeitos de vender diesel roubado, caíram em um cerco minucioso de minas plantadas por forças ucranianas. Uma estratégia de caçada silenciosa e mortal que deixou claro, ninguém está seguro, nem mesmo os mais treinados. E com tudo isso acontecendo, o fato de Putin estar concentrado em convencer o mundo de que a guerra é surgicamente controlada parece mais uma cortina de fumaça do que uma estratégia sólida. Mas o que mais surpreende é o caminho que o Kremlin escolheu para seguir. Enquanto negociações de paz tentam avançar, o próprio Putin lança acusações e mentiras nos discursos oficiais. Ele insiste que estão executando uma operação cirúrgica, evitando o confronto direto com a Ucrânia, enquanto empurra a culpa para os europeus. Tudo isso enquanto suas ações na política internacional parecem o jogo de um mestre manipulador, retardando sanções, protegendo Moscou a qualquer custo. Mesmo que isso signifique deixar regiões como Chechênia à deriva. E o que dizer do imenso silêncio que reina nos bastidores? Faltando o principal representante da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que foi exilado ou simplesmente afastado. Quem está realmente comandando essa estratégia de desgaste? Talvez seja Korel Dmitrov, com seu desejo de assumir o controle do Ministério de Relações Exteriores, numa manobra que pode mudar o rumo de tudo. No final, uma pergunta paira no ar. Até que ponto o Kremlin irá terrestre as regiões que uma vez considerou parte da sua própria essência? A guerra, as mentiras e as provocações continuam, mas a verdade é que ninguém sabe quem virá por trás das próximas ações. Uma coisa é certa, a batalha pelo controle da Rússia, de Chechênia e do conflito que assombra o mundo está longe de terminar. Cada movimento revela uma história de poder, resistência e esperança de liberdade que desafia a própria lógica de um império em crise. Tudo começou com uma base militar de elite lançada como um ataque surpresa, asas cortando o céu enquanto drones invisíveis se aproximam silenciosamente. Os Akama, forças leais ao líder da Chechênia, Kadyrov, eram considerados uma das melhores tropas do país. Mas naquela noite tudo mudou. Uma ofensiva devastadora atingiu seu esconderijo, deixando marcas de fogo e destruição. Para Kadyrov, esse golpe foi brutal. Seus soldados que ele confiava perderam terreno. Alguns podem até ter sobrevivido, mas poucos resistiram ao ataque. Essas forças lutam na linha de frente na Ucrânia, em regiões como Kharkiv e Donetsk. Mas estranho, não é? A Chechênia fica longe de lá. Muito longe, e ainda assim os drones aparecem do nada. Você já pensou?
De onde esses drones estão vindo? Será que vem de Ucrânia? Ou de algum lugar muito mais próximo, como o vizinho Cazaquistão? É isso mesmo. Cazaquistão fica ao lado da região chechena. Uma rota secreta talvez que ninguém consegue proteger. O que isso significa? Que a Ucrânia, de alguma forma, consegue lançar ataques sem ser impedida. Uma esperança perigosa para quem luta contra a força russa. Enquanto isso, Putin está desfazendo suas próprias defesas aéreas, transferindo tudo para proteger Moscou. Regiões como a Chechênia e Daguestão estão desprotegidas, vulneráveis, esquecidas. E aí eles percebem que talvez não vale a pena fazer parte dessa federação, especialmente com a crise econômica que se aprofunda. Será que eles vão se rebelar? Quais serão as próximas jogadas? E falando em Chechênia, os dias não estão fáceis para eles. 2 dias atrás, uma armadilha foi montada, tentando pegar esses soldados de cima. Imagine o som de passos na areia, o silêncio antes de tudo acontecer. Eles estavam em Zaporizhia, numa área onde costumavam vender diesel roubado. Um ponto conhecido, uma rotina cruel. De repente minas invisíveis explodiram, mudando tudo em um piscar de olhos. Os ataques, as estratégias, a esperança. Tudo se transforma num jogo mortal. Como será que esses soldados vão reagir? Será que vão entender que estão sendo caçados? Ou vão continuar cegos, acreditando que a vantagem está a seu favor? Saia do previsível. Prepare-se, porque o próximo movimento pode mudar tudo de verdade. No dia 28 de novembro, uma armadilha cuidadosamente preparada mudou o jogo na região ocupada de Zaporizhia. Imagine a tensão no ar, o som distante de veículos e o cheiro de diesel queimado. Chechenos que há tempos vendiam combustível roubado se encontraram numa armadilha mortífera. O que parecia uma operação comum virou uma armadilha elaborada. Um grupo de inteligência ucraniana, trabalhando com grupos paramilitares locais, instalou minas ao redor da zona de negociação. Quando os combatentes chechenos chegaram para seu acordo habitual, tudo saiu do controle. Explosões, fogo, uma confusão que deixou claro. Suas operações secretas estavam descobertas. Eles não esperavam que tivessem sido traídos dessa forma. Mas por que essa história importa? Porque mostra a vulnerabilidade de Putin. Se a presença de forças europeias na Ucrânia fosse real, talvez seu próprio risco fosse maior. Talvez ele estivesse planejando sua fuga, como um pássaro assustado antes da tempestade. A questão é, por que o Kremlin insiste em negar tudo isso? Enquanto isso, Moscou se prepara para negociações com os Estados Unidos. Uma proposta de paz de 28 pontos foi negociada, reduzida para 19, depois aumentada novamente para 20, tudo em um jogo de poder. Antes do encontro, Putin deu uma coletiva de imprensa improvisada, repleta de mentiras. Ele afirmou que a Rússia realiza uma operação cirúrgica na Ucrânia, como se fosse uma intervenção delicada, quase artística. Ele tentou colocar a culpa na Europa, dizendo que são os europeus os principais agitadores da guerra. Mas todos sabem a verdade, soldados russos estão em solo ucraniano sem autorização. O cheiro de mentira era evidente, quase palpável. Putin queria fazer parecer que era a Europa que alimentava o conflito, para justificar seus próprios movimentos. Ainda mais intrigante a sua afirmação, que não há uma verdadeira agenda de paz, apenas uma tentativa de bloquear o processo. Ele acusou líderes europeus de serem guerreiros e disse que suas demandas eram inaceitáveis. Uma estratégia para deslocar a culpa, uma cortina de fumaça. Mas até onde ele consegue esconder o caos na sua própria casa? E o mais surpreendente, enquanto essa cortina de fumaça se ergue, a verdadeira batalha acontece nas sombras. Você consegue imaginar qual será o próximo passo? Será que o Kremlin está realmente disposto a ceder, ou essa jogada de máscaras está prestes a explodir na cara de todos? Recentemente houve uma tentativa por parte de alguns países de manipular as negociações de paz. Alegando querer fazer ajustes na proposta de paz, esses atores buscavam bloqueá-la, impondo demandas que Rússia considerava inaceitáveis. Afinal, tudo parecia uma manobra para atrasar o avanço real, não para chegar a um acordo genuíno. Mas o mais surpreendente é que no meio dessa confusão, normalmente quem tenta culpar a Rússia são os próprios envolvidos, mesmo sem estarem na sala de negociação. Parece que há uma estratégia clara para colocar a Rússia como obstáculo, independente do que realmente acontece no terreno ou na mesa de negociações. Após as negociações frustradas, o governo russo saiu acusando a Europa de bloquear a paz, tentando convencer o mundo de que eram os europeus quem não queriam realmente um acordo. E a cena ficaria até cômica se não fosse tão preocupante. Imagine só.
Putin em sua sala dizendo que os europeus não querem paz, enquanto o mundo assiste a uma reunião que dura apenas 5 horas, sem avanços concretos. No final, o que ficou foi a certeza de que Putin recusou qualquer compromisso sério com a Ucrânia. Não há encontro marcado, não há promessa de acordo, apenas uma dança de fingimentos. Enquanto isso, Rússia continua com seu jogo estratégico. Aproveitando essas negociações superficiais, consegue adiar sanções econômicas dos Estados Unidos e evita que a União Europeia confisque os 300 bilhões de dólares depositados em bancos europeus. Em outras palavras, essa jogada de empurrar o tempo é uma vitória para Moscou. Mas a questão que fica é, quem realmente manda nesses bastidores? A ausência de Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, na reunião mais importante, mostra que o Kremlin está passando por uma mudança profunda. Quem está no comando agora? Cuidado, pois tudo pode mudar de um momento para o outro nessa disputa de poder, onde os interesses secretos nem sempre são revelados ao público. Após o fim das negociações, a Rússia voltou a culpar a Europa por toda a crise, mesmo sem líderes europeus estarem na mesa de diálogo. Você consegue imaginar a frustração que isso provoca? Os representantes russos afirmaram que as posições entre as nações apenas se afastaram mais, como se estivessem empurrando uma parede invisível. Mas será mesmo assim? Ou há algo mais por trás dessas palavras? É assustador pensar que, enquanto isso, os líderes ocidentais parecem estar deixando a Rússia se safar facilmente, sem contrapor as acusações de forma eficaz. Eles chegaram a dizer que os europeus continuam a se distanciar cada vez mais, como se uma cortina de fumaça cobrisse toda a verdade em silêncio. Lembre-se, enquanto isso, o presidente Trump desejava que a Europa investisse mais em defesa, mas agora os países estão pagando pelos próprios armamentos que doam para a Ucrânia. Uma troca de papéis que parece um jogo de xadrez, onde as peças mudam de lugar sem que ninguém perceba de verdade. E o mais inquietante de tudo, a Rússia deixou claro que só aceita um acordo se a Ucrânia entregar o controle de Donbas. Sem isso, nada de paz. Ou seja, eles formalizaram uma condição que parece um ultimato. O que isso revela? Que o verdadeiro objetivo não é uma solução, mas uma imposição de derrota. Em uma conversa longa, falaram de possibilidades econômicas futuras, talvez uma tentativa de disfarçar o que realmente querem, ganhar no campo de batalha, custe o que custar. A sensação é de que estamos em uma encruzilhada, ouvindo palavras de paz enquanto uma tempestade silenciosa se aproxima ao fundo. Cada frase parece mascarar uma verdadeira intenção de domínio, enquanto o mundo observa de longe, sem saber exatamente o que virá a seguir. Como você acha que essa história vai terminar? Será que a paz é realmente possível ou estamos próximos de um conflito ainda maior? No íntimo do conflito atual, uma questão crucial surge. Será que a Rússia realmente consegue avançar? Putin insiste que sua força está conquistando territórios na Ucrânia com uma velocidade surpreendente. Mas a realidade é bem diferente. A sua marcha, mesmo acelerada, leva anos para alcançar o objetivo desejado, e a economia russa mal consegue sustentar esse esforço por mais um ano. Imagine só a possibilidade de um conflito prolongado que exige milhões de mortes de um lado e uma crise econômica devastadora do outro. Será que a sua estratégia aguenta? Ou ele está apenas alimentando uma ilusão de poder enquanto o tempo e os recursos escasseiam? Vamos aprofundar a questão. Putin fala de rápidos avanços, mas qual o custo real dessa corrida? Os territórios que ele deseja, incluindo a linha defensiva chamada Fortress Belt, permanecem bem fortificados, resistentes. Se a Ucrânia recua, ela perde a vantagem de suas linhas de defesa, tornando tudo mais difícil. E o que acontece se continuar assim por mais 2 anos? A resposta é uma crise sem precedentes, com o próprio exército de Putin enfrentando uma batalha quase insuperável. Ultrapassar essa linha de resistência não é só uma questão de força, é uma questão de sobrevivência. Por que então Putin insiste em avançar? A resposta pode estar na esperança de convencer o mundo de que sua força é imbatível. Mas enquanto isso, a economia russa ruge para uma catástrofe iminente. E o que se perde nesse cenário de guerra interminável? Pergunte-se, será que a Rússia consegue manter esse ritmo? Ou está caminhando descontroladamente para uma derrota silenciosa? Disfarçada de poder? Se a paz é o objetivo, por que não pressionar a Rússia a negociar? A resposta indica que no fundo tudo é uma questão de tempo. A questão é até onde a resistência russa pode ir, e qual será o custo disso. Afinal, o que acontecerá se no fim das contas, o esforço de Putin for em vão?
Você está pronto para descobrir se a esperança de vitória ainda é válida, ou se o mundo está prestes a virar uma nova página dessa história dramática? Nos últimos dias, a situação no fronte de batalha mudou drasticamente. Embora as forças russas reivindiquem avanços, a verdade revela uma história diferente. Putin aspirava a sitiar a cidade desde novembro do ano passado, mas a resistência persiste. Ainda hoje, os soldados russos enfrentam uma realidade perigosa, cercados por drones ucranianos voando por toda parte. A cena que se segue é de tirar o fôlego, uma enxurrada de dispositivos sobrevoando, buscando alvos invisíveis. Imagine o som quase constante dos drones zumbindo no céu, seus motores rugindo numa sinfonia de guerra. Você consegue sentir o cheiro de fumaça no ar, enquanto o chão vibra com as explosões distantes? Nesse cenário caótico, uma coisa é certa. A situação se deteriora a cada instante. 2 drones parecem se aproximar ao mesmo tempo. A tensão aumenta. Quase uma dança mortal entre adversários invisíveis no céu. Os soldados na linha de frente estão assustados. Um deles, com as mãos trêmulas, observando a aproximação dos inimigos invisíveis, sabe que qualquer erro pode ser fatal. Uma viagem ao limite, onde a resistência se mantém por uma única esperança, a tecnologia ucraniana que consegue detectar e destruir esses aparelhos. Mas o desafio permanece gigante. Cada missão é uma luta pela sobrevivência, uma caçada frenética de pequenos dispositivos que carregam muito mais do que simples componentes eletrônicos. O que torna tudo ainda mais assustador é a imprevisibilidade. Quantos drones eles ainda terão? Quais serão os próximos ataques? A Rússia tenta de tudo para controlar o território. Mas a guerra de drones revela uma vulnerabilidade que Putin preferiria esconder. A cada dia fica mais claro, a guerra não é apenas de armas pesadas, mas também de inteligência, estratégia e resiliência. E enquanto os drones digitalizam os céus, o destino de uma cidade e de uma nação permanece pendurado na corda bamba da inovação e do risco extremo. No Brasil, muitas vezes as operações militares ocorrem de forma invisível, sem que a população saiba exatamente o que está acontecendo. A nossa capacidade de monitorar é limitada. Muitas vezes só temos informações fragmentadas de bairros ou regiões específicas. E o mais assustador, a quantidade de pessoas envolvidas, de quantidade de agentes, é extremamente reduzida. Geralmente, em um cenário ideal, apenas 3 ou 4 indivíduos podem ser responsáveis por missões complexas. Você consegue imaginar o que essa pequena equipe pode fazer? Como eles coordenam tudo com tão poucos recursos? Fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Esses pequenos grupos têm que ser extremamente estratégicos e precisos. Cada ação deve ser calibrada, cada movimento estudado minuciosamente. Porque na realidade, eles não podem se dar ao luxo de cometer erros. A intensidade é tal que uma simples falha pode custar vidas, revelar toda a operação ou comprometer resultados importantes. E é justamente nesse jogo de sombras que operam esses heróis invisíveis. Mas o que mais me surpreende é o potencial destrutivo dessas células reduzidas. Quantas vezes uma equipe de apenas 3 pessoas consegue, com tecnologia avançada, criar uma verdadeira crise internacional? E tudo isso sem que o público geral saiba. Essas operações permanecem secretas, ocultas na penumbra da guerra moderna. Por isso, temos que entender toda essa dinâmica por trás dos conflitos atuais. Essa é apenas uma fração do que ocorre de forma silenciosa, mas que tem um impacto gigantesco no campo de batalha e na geopolítica global. Cada semana, novas estratégias. Novos ataques, novas surpresas. É como se estivéssemos assistindo a uma série de alta tensão, onde cada episódio revela uma reviravolta que ninguém esperava. O mais incrível, essa realidade está cada vez mais próxima do nosso cotidiano. E o que fazer diante de tudo isso? Como se proteger de uma guerra que acontece de forma tão oculta, quase imperceptível? Pense nisso. O som do silêncio, o cheiro da tensão no ar, o frio na espinha ao perceber o quanto tudo pode mudar num piscar de olhos. Essas operações não escolhem hora, nem lugar, nem quem será afetado. Elas simplesmente acontecem. Lembre-se, por trás de cada ação de poucos, há consequências que reverberam por países inteiros. Como uma peça de xadrez movida na penumbra, cada decisão tem o poder de transformar o mundo de forma radical. Você está preparado para entender e encarar essa nova guerra silenciosa? Porque senão ela pode estar mais perto do que você imagina.